Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 30 de junho de 2021, o texto sugerido pelo calendário litúrgico é o de Mateus, capítulo 8, versículo 28, 34. É importante para nós, sabermos que um texto como este, de 7 versículos, ele é impossível, teologicamente falando, falar em 10, 15 até 20 minutos. Quando um texto, ainda mais com tantos detalhes, com tantas possibilidades de pesquisa, com tantas, podemos dizer assim, disciplinas ou matérias de teologia que se entrelaçam no mesmo texto, é impossível então falar em tão pouco tempo. Mas nós estamos tentando em colocar pelo menos uma síntese daquilo que os textos diários vão nos dizendo a partir de estudos, a partir da hermenêutica, a partir da teologia, a partir da cristologia, eclesiologia, a partir da teologia também dos sacramentos, a partir da escatologia, quando entra também essa parte. Enfim, é para dizer que um texto do Evangelho ou de qualquer outra parte da Bíblia, ele tem que ser estudado minuciosamente. Existem pessoas, teólogos e teólogas, que passam anos e anos estudando para fazer o doutorado, ou passa a vida toda estudando, ou um livro só da Bíblia, ou um texto. De tão fecundo, de tão profundo que ele é. E quando nós entendemos os detalhes daquilo que o texto nos traz, principalmente no Evangelho, quando o evangelista ou a comunidade escreve e você começa a perceber, começa a conhecer o contexto em que esse texto está assim inserido e quais são as necessidades que os cristãos e as cristãs tinham naquele momento, para nós também serve de alento. Serve de alento porque nós tiramos das nossas costas um peso muitas vezes que nos oprime, nos machuca. A fé, ela pode ser ambígua. Tanto ela pode servir para nos libertar, quanto ela pode nos servir também para nos alienar. E ela tanto serve para nós sermos diáconos e diaconisas, ou seja, colocar-nos a serviço uns dos outros, como pode também nos distanciar. E nós podemos também, em nome de Deus, em nome de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, oprimir também as pessoas. Então é importante nós percebermos como que os textos nos ajudam a tirar aquelas, muitas vezes, aqueles impedimentos que nós temos, muitas vezes, de perceber que o texto ele tem um momento na história, ele tem um espaço, ele tem um tempo, ele tem um contexto, ele tem uma realidade, nunca está fora disso. Não podemos colocar a Bíblia numa dimensão que não é dela. A Bíblia é fruto da experiência humana com esse divino que se faz presente dentro de nós e, no mesmo tempo, na comunidade. Por isso, ouçamos o Evangelho de hoje e depois desenvolvamos, então, a nossa reflexão sobre aquilo que Mateus nos apresenta no texto, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe:
se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. O texto, o relato do Evangelho de hoje, nos mostra as dificuldades que a comunidade de Mateus também está encontrando para adentrar em certos espaços, em certos locais, e nós já também conhecemos um pouco de como que era a Palestina no primeiro século, principalmente quando Mateus foi escrevendo ou estava escrevendo o texto. Quais eram as dificuldades que a comunidade cristã, que nós chamamos então de a igreja, mas a igreja, lembremos aqui, que é aquela igreja comunidade, aquela igreja casa, ou seja, a liturgia ou os ensinamentos de Jesus, eles eram partilhados nas casas. E assim acontecia também a celebração da fração do pão ou da partilha dos pães, que não havia, como nós temos hoje, a missa, mas havia a partilha dos pães como sacramento e, no mesmo tempo, a partilha da palavra, onde se acreditava, então, que Jesus se fazia presente neste partilhar do pão, assim como se fez presente dentro da teologia do texto do Emaús do evangelista Lucas. No texto de hoje nós vemos que Jesus continua então na Galileia e continua agora a sua viagem, o seu andamento por aquela região. E chegando na cidade ou na região dos Gadarenos, de Gerasa, ali ele encontra um impedimento que ele tem que mostrar então que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Aquilo que, por incrível que pareça, no texto são os que estão possuídos que gritam, vejam, gritam que ele é o Filho de Deus. Mas essa palavra Filho de Deus, aqui, nós vamos lá no profeta Daniel, quando ele fala, no capítulo 7, sobre a vinda do Filho de Deus. A vinda do Filho de Deus no sentido de uma profecia messiânica. Aqui já é uma confirmação de que Jesus é o Messias, aquele que vem para suavizar e, no mesmo tempo, aquele que vem para libertar o povo de seu sofrimento. Temos que também entender que, nesse contexto, expressa também a força, mais uma vez, do Império Romano, que controla com a sua cultura. Não controla somente com o exército, mas também impõe a sua cultura de dominação, de injustiça, de exclusão. Porque, vejamos, são dois possuídos, ou seja, dois homens possuídos pelo demônio que saem dos túmulos. Túmulo é a representação, a expressão de morte, de exclusão, de ausência de identidade. E os dois homens que estão possuídos pelo demônio são aqueles que são alimentados pela cultura também romana. Porque é interessante que saibamos que, na tradição dos gregos, aqui nós encontramos o demônio como uma divindade. Aqui que eu digo na cultura grega. E os romanos, quando vencem na guerra os gregos, trazem consigo toda essa questão do mundo cultural grego. E o demônio ele era visto como uma divindade grega. E aqui, se nós pararmos para olhar pelo viés da teologia, vemos que há quase como se fosse uma disputa, num bom sentido da palavra, entre uma divindade, então, que é o demônio, e no mesmo tempo nós temos outro que é o próprio Jesus. Vejam,
Ninguém podia passar por aquele caminho. Eles são violentos, são agressivos, são contra a paz, são contra a vida. Eles controlam a vida, eles esmagam a vida, porque eles estão explorando. Os romanos exploram. A Palestina é colônia dos romanos. E o que acontece, para nós entendermos aqui, é que o próprio Jesus vai sem se preocupar se ele podia ou não passar. Porque o que o Mateus está mostrando para nós e mostrando para aquela comunidade daquele tempo é que Jesus é o caminho. Ninguém o impede de passar. E isso é interessante nós percebermos, então, a autoridade de Jesus, não de impor, mas sim de libertar aqueles que achavam que tinham o poder de decidir o que fazer, até mesmo com as pessoas. E é neste embate, então, que acontece aquilo que é muito importante nós percebermos. Acontece aqui o que nas primeiras comunidades se faziam, que é a questão do batismo. Como que aqui acontece a questão do batismo? Veja, ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se os expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Aqui, quando se pede, ou quando se diz que os demônios vão para os porcos, é que toda a dominação volta para os porcos, que representam os estrangeiros. Lembremos que na cultura judaica, eles tratavam os estrangeiros como porcos, pássaros, cães. Era a maneira deles dizerem que os estrangeiros eram impuros. E aqui nós temos o Império Romano, que dominava então e controlava a partir dos soldados. A manada simboliza um grupo de soldados. São aqueles soldados que são espalhados na Galileia, porque a região onde Jesus está ali, ou Mateus está escrevendo, está na região da Galileia e está escrevendo então para os judeus. Ele tem que mostrar para os judeus que Jesus está acima desse controle. Então, e a manada, é uma forma figurada de falar, são os soldados, que eram vistos então como porcos, porque lembremos que os porcos era uma forma dos judeus dizerem ou chamarem os estrangeiros. E quando eles jogam-se na montanha, entram-se nos porcos, é que toda a autoridade que eles tinham volta para eles mesmos, porque Jesus não aceita e Jesus não impede que os homens ou as pessoas sejam controladas por eles. E é interessante que, ao afogar-se nas águas, não é um afogamento de morte física, biológica, mas sim é um afogar-se no sentido de reconstituir a própria vida, porque nós temos aqui a questão das águas, que representa o batismo. Aqui nós estamos no contexto também das primeiras comunidades. E o batismo que provavelmente acontecia assim como mudança de vida, até mesmo dos soldados, como nós temos relatos, vários relatos de soldados romanos, que a partir do momento que conheciam realmente a mensagem de Jesus, eles mudam completamente de vida, assim como aconteceu com Paulo. Paulo era um escriba, um fariseu que perseguia os cristãos. A partir do momento que ele começa a entender o propósito da mensagem ou daquilo que eles estão falando de Jesus, ele também muda de vida, ele também se transforma, e que se utiliza então a palavra conversão. Mas a conversão no Novo Testamento, que vem de uma palavra grega, já que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, que quer dizer mudança completa da vida, mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de ser, mudança de sentir, mudança de pensar, mudança de agir, interagir, mudança de ser humano junto com os humanos. Então é importante nós percebermos aqui que Jesus não provoca
nenhum tipo de morte. Porque nós poderíamos dizer, nossa, mas os porcos se jogaram e todos eles foram mortos, afogados. Soa como se fosse crueldade. Mas aqui nós temos que entender a linguagem que Mateus está usando para que os gadarenos, ou seus discípulos e discípulas, e aquelas pessoas que seguiam Jesus, ou daquele local que acolheram Jesus. Mas o desfecho é nós percebermos que esses homens vão até a cidade. Assim como a samaritana vai até a cidade anunciar o que ela ouviu. Mas toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Encontram-se com Jesus, viram Jesus. Mas o encontro e o ver Jesus não é uma forma para eles agradável. Porque, veja, quando eu me encontro com Jesus e quando eu vejo Jesus, e aqui teologicamente, o encontrar-se com Jesus ou ver Jesus, quer dizer entender aquilo que ele traz para nós como mensagem libertadora. Mas eles perceberam que era melhor então ficar do jeito que estava e pediram para que Jesus se retirasse da região. E isso pode acontecer em muitos lugares, porque a mudança de vida que Jesus provoca, no bom sentido da palavra, provoca no sentido de nos convidar a sair daquela vida muitas vezes de injustiças e de sofrimento, porque nós podemos causar para nós e causar para os outros, a cidade não aceitou. Porque aceitar a mensagem de Jesus é um compromisso de mudança de vida e, no mesmo tempo, de responsabilidade com o outro. A fé cristã é nos ajudar a entender que Deus que age na vida da pessoa humana não age somente na minha vida, mas age em todas as pessoas. E que muitas vezes nós podemos fazer coisas que não são convenientes. E mais uma vez, o Mateus está enfatizando a questão das injustiças. O demônio, o domínio do demônio, que é uma linguagem teológica, e é interessante nós assim também sabermos, é perceber que há um certo controle que muitas vezes os que estão na liderança das sociedades ou das comunidades impedem que Jesus passe, ou seja, que Jesus entre e que Jesus faça toda essa diferença com os seus ensinamentos. Somente uma pessoa aberta e capaz de acolher os ensinamentos de Jesus, o seu espírito de bondade, o seu espírito de vida, é capaz de fazer com que o caminho esteja livre e o seguidor e a seguidora de Jesus disposto a assumir essa responsabilidade no caminho ou no seguimento. Porque o caminho, como dizia antes, no início, é o próprio Jesus. Então que Jesus nos ajude a percebermos que ao encontrar-nos consigo mesmo ou ao vermos também no outro, na pessoa que sofre, na pessoa doída, em todos nós, na sociedade, nós possamos perceber que nós, enquanto discípulos e discípulos de Jesus, podemos fazer, sem dúvidas, a diferença. Que o Deus da vida nos abençoe, nos ilumine e que Jesus de Nazaré nos ajude a entender quais são os seus propósitos. Propósitos para todas as pessoas. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que Deus abençoe a todos e a todas. Um grande abraço.